Paz e graça, queridos amados irmãos. O tema da mensagem é a base do trono de Deus. A Bíblia diz em Salmo 89:14, justiça e direito são fundamentos do seu trono. Graça e verdade precedem. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. E aqui nós temos 4 lições, melhor, 6 lições. A primeira lição que nós devemos ter é colocar Deus sobre todas as coisas. Porque quando você coloca Deus sobre todas as coisas, Deus coloca as coisas no lugar. Você precisa colocar Deus sobre todas as coisas, né? Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar, porque Deus vai colocar no lugar correto todas as coisas. Embora às vezes você possa estar passando um momento de intempério, tribulação, mas hoje você não entende, mas amanhã você vai entender e Deus ele vai fazer justiça. Por quê? Porque a base do trono de Deus é justiça e direito. Alguns falam é justiça e santidade, né? Justiça e santidade. A base do trono de Deus. Porém, Deus é amor, mas Deus é justiça. Você precisa ter a compreensão da magnitude de Deus. Muitas pessoas, elas precisam sofrer o dano para reconhecer a bondade de Deus. Em Salmo 119, versículo 71, fala: foi-me bom ter sido afligido para que eu pudesse conhecer a tua lei. Foi-me bom ter sido afligido para que eu pudesse aprender a tua lei. Então, toda experiência que você passa é uma experiência para você crescer diante de Deus. Porque Deus, ele lapida as nossas vidas. Deus, ele tira as crecas das nossas vidas. E o medo de Deus tirar muitas crecas da nossa vida é o medo através da provação, da prova, tentação, de um processo difícil de se entender no início, mas depois você vai entender. Por quê? Porque Deus, ele dá resposta para os nossos anseios. Deus dá respostas para nossas vidas. Né? Deus dá respostas para tudo aquilo que nós procuramos saber quando está em nosso alcance. Claro, tem coisas encobertas que é para Deus, e as coisas cobertas são para o homem. Tem coisas que você não vai saber. Daí algumas discussões sobre sobre a questão de Calvino, os arminianos, calvinistas, coisas, gente, que só não compete a gente saber. O sujeito, quando ele é salvo em Cristo Jesus. Agora, claro que eu sou de uma convicção arminiana. E a maioria dos evangélicos. Agora, você não vai sair brigando com o outro que tem uma questão diferente da sua. Cada um fica na fé que Deus deu. É melhor, a segunda coisa que você precisa entender é que é melhor você obedecer que se sacrificar. Foi-me bom ter sido afligido para que eu pudesse aprender a tua lei. Muitas das vezes a gente sente na carne, porque a alma precisa desse conforto, precisa desse acalento, e a carne precisa ser detida. Quantas pessoas elas foram detidas na carne para que a alma pudesse ouvir a voz de Deus? Quantas pessoas elas estão tão no orgulho, gente? E o orgulho, todos os pecados é abominável, mas o orgulho é uma afronta a Deus. Deus não gosta de gente orgulhosa. Deus não gosta de gente soberba. A Bíblia fala que o próprio Deus resiste ao soberbo. O soberbo Deus resiste. O soberbo Deus coloca a mão
peito dele e fala, daqui você não passa. Por quê? Porque Deus, ele abomina a soberba. Todos os pecados são terríveis. Devemos sempre buscar santidade, se afastar dos pecados. Mas a soberba, ela é uma afronta a Deus. A soberba, ela é uma afronta aos preceitos divinos. Me lembro daquele texto de Sebna, né, onde o criado, ele se tornou senhor porque foi humilde. Naquele texto de Sebna, e o Senhor foi abatido porque se elevou o seu coração. E Deus puniu, assim como fez com Nabucodonosor. Né? Porque Deus, gente, Deus é mais sábio do que a própria sabedoria. Deus, ele é mais sábio do que a própria sabedoria. Ele está 1000 anos à luz do homem mais sábio que tem nesse mundo. Que dirás nós que somos pó e cinza? Né? O homem que anda correto, o homem que ele for mais correto desse mundo, né? Se você pegar o homem que anda mais correto nesse mundo, Deus está anos à luz na frente dele. Anos à luz. É melhor. Você sabe que Deus não tem inimigo? Que tem inimigo somos nós. Deus não tem inimigo. O diabo é inimigo de Deus. O diabo, ele respeita a Deus. Agora, o diabo, ele luta contra os seres humanos. Porque Deus está muito superior do que aos demônios. Muito superior do que ao diabo e seus anjos. Agora, os seres humanos não. Os seres humanos têm que se valer da palavra de Deus, se valer dos preceitos de Deus, se valer dos preceitos de Cristo para desfazer as obras do diabo. Por isso que a Bíblia fala que para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. É. E ser expulso os demônios pelo Espírito de Deus, alguns traduções falam o dedo de Deus, é porque chegaram sobre vós o reino dos céus. Então não se incomode em sua casa, se está vendo um vulto, se está tendo confusão, está tendo contenda, está tendo briga. Use a autoridade no nome de Jesus e mande esse espírito sair. A autoridade está com você. A palavra está com você. Quem declara, quem decreta é você. Você decreta a palavra e acabou. Aquele episódio de Jesus, da tempestade, por que Jesus ficou furioso com os discípulos? Foi por causa da tempestade? Não. Foi porque os discípulos não usaram a sua autoridade. Os discípulos não usaram a sua autoridade. E você precisa quebrar os paradigmas. Você mesmo quebra paradigmas. Use a autoridade no nome do Senhor Jesus. Mude o seu bairro, mude a sua cidade, mude a sua igreja, mude a sua casa. Ah, pastor, minha igreja é assim assada. Seja o primeiro a chegar, o último a sair. Ore mais. Fique de joelho na sua igreja. Chegue antes do culto. Abrace as pessoas. Ore de joelho. Faça a diferença. Ah, meu bairro está uma porcaria. Levante de manhã. Levante as mãos. Comece a repreender o espírito maligno. Unja o seu bairro com óleo ungido. A minha cidade não presta. Faça um clamor pela sua cidade. Todas as manhãs quando você acordar. E você vai ver a cidade mudar. Quando nós colocamos a nossa igreja, Batista Shalom, em um bairro aqui da São José dos Campos, a igreja mudou a história do bairro. Mudou a história do bairro para melhor. É uma igreja simples, modesta, mas cheia da unção e da graça de Deus. Por quê? Porque Deus não precisa de uma multidão. Um só homem com Deus é a maioria. Se tiver 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 mil, 2 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil, melhor ainda. Olha o que aconteceu em Asburg. Olha o que aconteceu em Asburg. Claro, gente, que as pessoas não vão ficar aí falando na internet, né, se gloriando, mas com certeza almas foram ganhas
pecados foram deixados, almas foram libertas, pessoas foram transformadas. Ou seja, Deus operou ali poderosamente em Asborg. Deus operou poderosamente. Foi um avivamento que teve aí de 3, 4 semanas de culto ininterrupto. Pessoas confessando pecados, adorando a Deus, cantando louvores. E é isso que Deus quer fazer na nação. Né? Claro que tem foco de avivamento em tudo que é lugar, sempre teve no Brasil. E quando fala de avivamento, fala de avivamento geral, coletivo. Porque avivamento sempre teve. Se sua igreja é uma igreja fervorosa, ela é uma igreja avivada. Uma igreja que ganha almas, ela é uma igreja avivada. Né? É uma igreja avivada. Então, obedeça, é melhor obedecer do que sacrificar. Muitas pessoas pagam para ver. É melhor obedecer do que sacrificar. Né? Foi como Deus falou para Esther, usando seu tio Mardoquai. Olha, livramento vai vir por outra parte, mas você vai perecer. E ela atentamente ouviu a voz de Deus. Ela obedeceu os mandamentos do Senhor. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Gente, e tem um negócio, uma palavra que fala o seguinte: quem contendeu contra Deus e teve paz? Quem deu um conselho a Deus? Quem foi que disse a Deus: olha, tem que ser assim, assim, assado? Foi o que Deus falou com Jó. Foi o que Deus falou com Jó. Jó foi tentado, provado, humilhado, mas Jó nunca abriu a boca para blasfemar. Sim, ele teve um momento que ele desabafou. Teve um momento que ele desabafou e foi verdadeiro. Né? Teve um momento que ele teve até um olhar errado, mas ele jamais blasfemou. E por isso Deus honrou Jó em dobro. E muitas das vezes, das coisas que você passa, não é que você seja um Jó da vida, mas Deus está lhe provando, lhe purificando, seja por uma provação, seja por uma tentação, seja por uma escassez, seja por algo difícil. Deus está limpando a sua alma, para você depender de Deus, para você crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois assim que Deus trabalha, e assim que Deus é. Então, esqueça esse negócio de só vitória, só vitória, só vitória. Só vitória sim, o cristão só anda só vitória porque ele perdendo ou ganhando é só vitória. Nesse sentido. Mas você não vai ter vitória em tudo. A Bíblia fala o seguinte: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Agora você vai ser vitorioso em tudo. Você não vai ter vitória em tudo, mas você vai ser vitorioso em tudo. Já falei aqui, por exemplo, se você perde no vestibular, se você perde na entrevista de emprego, se você perde o seu um emprego, se você perde uma pessoa querida, se você perde algo dessa natureza, a sua alma entristece, mas Deus sempre vai derramar o bálsamo, o acalento, o refrigério, o conforto do Espírito Santo. Né? E você vai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, o João falou, importa que ele cresça, Deus cresça e ele diminua. Gente, no reino de Deus, você cresce diminuindo. Tem gente que gosta de se engrandecer, se exaltar, deixa assim, ser assim. Claro, quando você é menino, você se trata como menino. Logo no meu ministério, né, a gente quer ter aquela coisa toda e a gente vai se modificando para melhor, como vinham. Todo início de ministério é assim. Me lembro que quando comecei a trabalhar no ministério logo cedo, né, Deus foi me lapidando, porque muitas coisas eu estava equivocado, mas à medida que o tempo passava, eu ia aprendendo mais, né, e aprendo mais todos os dias.
para me tornar a semelhança do varão perfeito. A semelhança de um varão aonde não haja dolo. Não de mim mesmo, que eu sou pecador, sou falho, mas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como todos os santos, como todos os santos. A terceira coisa, há um modo correto de encerrar o ciclo. Há um modo correto de você encerrar o ciclo. Às vezes você está numa empresa, às vezes você está numa faculdade, às vezes você tem um empregado, alguém depende de você, alguém depende da sua ajuda. Há um modo, claro que nem todo ciclo é para sempre, mas há um modo correto de se terminar o ciclo. Há um modo correto de você começar um novo ciclo também. Você precisa ter isso em mente, porque Deus, Ele quer as coisas corretas. O Bispo Acléo tem um ditado que fala o seguinte: se a massa é santa, se a raiz santa, a massa também o é. Se a raiz é santa, a massa também o é. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se a massa que você faz é santa, se a raiz é santa, a massa também não é. Ou seja, você precisa das mínimas coisas, né? Estar se apegando com Deus. Nas mínimas coisas. Fazendo as coisas da maneira correta. Fazendo as coisas da maneira certa. Né? Errou, reconfigure e tenha uma nova vida. Errou o alvo, reconfigure e acerte o alvo. E assim, a vereda do justo, brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. A quarta coisa é que Deus envergonha os nossos inimigos. Gente, aquele versículo, quem contendeu com Deus e teve paz? Quem contendeu com Deus e teve paz? A Bíblia fala em Salmo 37 e 73 que Deus zomba de seus inimigos. Quem é que vai dar conselho a Deus, gente? Quem é que vai botar Deus nos quadros, no papel? Você não consegue, é impossível. É impossível. A única coisa que você resta fazer é você se dobrar diante dele e dar ele a honra e a glória. Mais nada, e se arrepender e ter uma nova conduta. Quem deu conselho a Deus e teve paz? Quem foi o seu instrutor? Ninguém. Quem contendeu com Deus e teve paz? Ninguém. O trono, abaixo do trono é justiça e juízo. É justiça e santidade. Ou seja, Deus, ele tem um caminho certo para nossas vidas. E Deus envergonha os nossos inimigos. A Bíblia fala, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então, quem entendeu com Deus e teve paz? Ninguém. Não adianta. Você pode tentar tapear, você pode se esmerar, você pode ser inteligente como for. Mas o mais sábio a fazer é você se render a Ele, em espírito e verdade, e de coração, e reparar os erros que você fez. É como o Zaqueu. O Zaqueu, ele prejudicou as pessoas e ele falou, vou restituir 4 vezes mais. Porque não tem esse negócio de você fazer mal a pessoa e você não restituir. Não. Você tem que restituir aquelas pessoas que você fez mal. De acordo com a sua possibilidade. Porque Deus sabe o que vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos. E é bom a gente estar com nossas bases, gente, toda firmada em Cristo Jesus. Para que o nome do Senhor vai ser glorificado. Quinto lugar, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória.
Um versículo lá em Oséias, capítulo 6, versículo 3, para que planta vento, colhe tempestade. E Deus faz um caminho no meio da tormenta. É que eu falo, às vezes você está passando por um problema, uma dificuldade, você está passando por uma provação, uma tentação. Isso é para a glória de Deus. Às vezes é uma provação na área financeira, às vezes é uma provação na área da saúde, às vezes é uma provação na área no seu emprego, às vezes é na sua família, às vezes na sua rua, às vezes com o seu vizinho, às vezes dentro da sua própria igreja. E tem, pastor, tem muitas pessoas que são provadas na sua própria igreja. Se com Jesus os discípulos tinham aquela litígio todo para ver que queria ser melhor ou maior, imagine em algumas igrejas. Tem gente que quer ser maior, tem gente que quer ser melhor. E a palavra de Deus importa que ele cresça e eu diminua. Nós somos apenas simples servo e nada mais. Nós somos simples servo e nada mais. Importa que ele cresça e nós possamos diminuir. Embora que ele cresça e a gente venha cada dia mais diminuir. Quando você diminui, você cresce. No reino de Deus, gente, a lei inversa. Você cresce quando você se diminui. Você é melhor dar do que receber. Os últimos serão primeiro. O servo é o maior. Ou seja, a lei de Deus é totalmente inversa. Significa dizer que nós devemos nos esmerar, nos pautar, nos estabelecer, nos fundamentar pelos estatutos, leis divinas. Ah, pastor, mas eu sou assim. Não, você é assim. Você não vai ser aquele crente Gabriela. Eu nasci assim, sou assim, vou morrer assim. Não. Deixe Jesus transformar a sua vida. Deixe Jesus transformar o seu coração. Deixe Jesus transformar a sua história. Deixe Jesus fazer acontecer na sua história. Não veja apenas pelo lado negativo das coisas, tem muitas coisas, tem um lado positivo. Gente, o que tem de jovens adoradores? Tem aqueles pregadores, né? Ah, no meu tempo. Não, gente, hoje tem muitos jovens que se lançam na presença de Deus, adoradores. Seu tempo foi bom, mas cada um tem seu tempo. O bebê que nasceu hoje, se Jesus não voltar, daqui a 30 anos vai ter o tempo dele. Há 10, 20 anos de adoração a Deus, de crescimento. É só o seu tempo que foi bom? Não. Não, senhor. Ah, porque o tempo não volta mais. Volta sim. Só você buscar Deus. Ah, porque as pessoas não querem, busque você primeiro. As pessoas não querem, vá você primeiro. Pague o preço da oração, pague o preço do jejum. Seja uma pessoa ao qual você quer que Deus transforme a vida das pessoas e a sua própria vida. Seja uma pessoa ao qual você quer que Deus venha falar. Seja uma pessoa a qual você quer que Deus venha estabelecer o seu reino. Levar um acalento para as vidas das pessoas. Onde há litígio, você colocar paz. Onde há guerra, você colocar uma paz. Você fazer ponte em vez de muros. Você restituir aquilo que você roubou das pessoas, que você furtou, que você prejudicou as pessoas. Aquilo que você prejudicou as pessoas. Porque não é só somente salvação. A Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. E Deus vai colocar situações, para muitas pessoas Deus coloca situações,
até ele reparar o erro. Porque, gente, Deus ele cerca a pessoa de tudo que é lugar. Você não pode. No diabo, no diabo você se escapa. Se escapa sim. Porque o pior cristão do mundo, ele sabe as armas de lutar. Ele sabe a arma de lutar. Mas de Deus você não escapa. Eu não posso esquadrilhar o coração de Deus. Eu não posso prever tudo de Deus, não. Nem eu, nem homem nenhum. Quem contendeu com Deus teve paz. Ninguém pode lutar contra Deus, não, querido. Experimente lutar contra Deus. Por maior que esperto que você seja, mais expert que você seja, ele lhe dá de 1000-0, logo no início do jogo. Davi falou, olha, colocaram algumas situações para Davi lutar. Davi lutou, falou, olha, o homem eu tenho estratégia, o diabo eu uso o nome de Deus, mas Deus quem poderá resistir? Então, faça as coisas boas. Se quer colher coisas boas daqui a 10 anos, faça coisas boas a partir de agora. Ah, pastor, não vou realizar tudo. Gente, faça aquilo que você tem. Você não vai conquistar o mundo, mas você vai mudar o mundo que está à sua volta. Faça com aquilo que você tem. Faça com aquilo que você pode. Ah, mas eu queria e quero ter isso, quero ter. Faça sonhos. Ah, mas Jesus vai voltar. Se Jesus vai voltar, Jesus não manda você ficar, porque ele vai voltar, você ficar inerte, parado. Não. Ele quer que você se movimente, sonhe. A logoterapia, segundo Viktor Frankl, o maior psicólogo moderno, diz que a logoterapia é a forma de o homem se sentir melhor. Elaborado por Viktor Frankl. O que é a logoterapia? É aquilo que a Bíblia fala, a bondade, a benignidade, a amabilidade, o amor. Você exalando o perfume de Cristo, você exalando o bom amor de Cristo. Isso é a amabilidade. Você fazendo bem às pessoas, você tratando bem as pessoas. Às vezes um sorriso, às vezes um aperto de mão, às vezes um abraço, às vezes apenas uma mensagem. Em sexto lugar, Deus é mais sábio do que a própria sabedoria. Deus é mais sábio que porque Deus ele que criou a sabedoria e deu a sabedoria para nós. Eu falei aqui de como o homem se torna sábio. Pela ações, o homem ele é sábio pelas ações, palavras. E quando ele domina os pensamentos. Ações, palavras e pensamentos. Por isso tem aquela frase filosófica, o que pensar, o que dizer, o que falar, o que a palavra de Deus diz. Você pensa o que a palavra de Deus diz. Filipenses 4:8, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, se há alguma virtude nisso pensai. Nós devemos procurar a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, renovando nossa mente, para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ela é boa porque ela faz bem a você mesmo e aos outros. Perfeita porque não há dolo, ela é íntegra em fazer o bem. E agradável porque você se sente bem, que é a vontade de Deus. Então, queridos, que Deus abençoe a todos vocês, que essa mensagem fale poderosamente ao seu coração. Que você adore a Deus, se lance diante de Deus, dando Ele glória, honra, louvor, adoração, dando Ele a honra, o louvor e a glória, glorificando ao nome do Senhor. Pondere os itens que foram feitos, ditos,
escreva no papel e coloque em prática. Que Deus vai abençoar muito o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Curta e comente aí embaixo, né, o vídeo. Né, que Deus abençoe todos vocês e que o nome do Senhor vai ser glorificado. Né? Se puder ganhar seguidores para esse canal, fique à vontade. Fazendo isso, você está evangelizando. Você está evangelizando. Amém? Mas que Deus abençoe cada um de vocês, iluminando, inspirando, abençoando suas áreas espiritual, material, emocional, física, financeira. Eu declaro a paz e a prosperidade sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Forte abraço.